Paz do Senhor, irmãs, louvado seja Deus por estarmos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que tu fale conosco nessa manhã. Que a tua palavra chegue guarita em cada coração que está ouvindo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãs, nossa lição hoje é a lição 3 da nossa revista, que tem como tema: diante de causa iminente, Deus nos concede o escape. Louvado seja Deus, porque Ele cuida de nós. Amém? Irmãs, também nosso texto áudio se encontra em Êxodo 7:2, que diz assim: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Araão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Nosso texto de referência se encontra em Êxodo, que diz assim, Êxodo 14:22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo, de nuvem, viu o campo do egípcio e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Louvado seja o Senhor, né, irmão? Aqui nós podemos ver o grande livramento que Deus deu para o povo de Israel. Irmãos, aqui nós vamos estudar hoje a nossa lição, né, que fala sobre em tempos de crise, o Senhor, Ele nos dá o escape. Assim como Ele deu para Moisés, quando ele estava em frente ao Mar Vermelho, e Faraó vinha com os seus carros, com os seus soldados, né, para destruir o povo de Israel. Então nós vamos estudar essa lição hoje, que é muito importante, nos traz muitas observações para nós fazermos, porque isso também nos reflete nas nossas vidas, nos dias a dias. Muitas vezes nós se encontramos também em dificuldade e nós dependemos do Senhor, e Ele é aquele que sempre nos socorre, sempre nos dá a saída, amém? Então nós vamos começar lendo aqui. Primeiramente, irmãos, quero fazer uma observação, que a nossa vida cotidiana, irmãos, ela tem que estar alinhada com a nossa vida espiritual. Porque a nossa vida, por exemplo, nosso dia a dia, ela depende da vida espiritual. Se a nossa vida espiritual vai bem, nosso cotidiano também vai bem. Agora, se nós não estamos em plena comunhão com o Senhor, a nossa vida, por mais que você faça, se torna enfadonha. Vamos ler aqui o que diz a revista. Irmãos, precisamos alinhar a vida espiritual com a vida terrena, do cotidiano. Aprender a interceder diante de Deus e esperar em oração a sua direção e orientação antes de agir. Então aqui está nos dizendo, irmão, que nós precisamos colocar nossa vida diante do Senhor e esperar a resposta dele. Amém? Moisés sempre ia diante de Deus antes de agir. Chegou a dizer que não sairia do lugar se o Senhor não fora com ele. Isso está lá em Êxodo, irmão, Êxodo 33, 14 e 15, que diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse: se a tua presença não for conosco, não façamos subir daqui. Isso aqui, irmãos, é quando o Senhor chamou Moisés, né? Que ele iria falar com o Faraó, né? Para tirar o povo do Egito, né? Que estava sendo escravo. Então ele falou, o Senhor falou que ele ia com ele. Aí Moisés disse novamente ao Senhor: então, Senhor, se você não for, não faça nós subirmos. Mas o Senhor é aquele que nos diz que está sempre conosco, né? E nós podemos ver do decorrer da história o quanto o Senhor foi com Moisés. Em tudo supriu. Amém? Muitas vezes o Senhor nos dá a resposta. Por não gostarmos, continuamos orando. Devemos entender e compreender a fala do Senhor e aceitar. É verdade, aqui está nos falando, irmãos,
que Moisés, ele sempre ouvia a voz do Senhor e aceitava. Ele fazia exatamente aquilo que o Senhor falava. E nós, como filhos de Deus, devemos agir dessa forma. Mas muitos se colocam em oração, né? Orando ao Senhor, intercedendo, e o Senhor responde. Só que muitas vezes o Senhor não responde da forma que a gente quer, que a pessoa quer. Por isso ela acha que precisa continuar orando para obter conforme a vontade dela, né? Muitas vezes o Senhor já falou e ela continua orando, esperando, né, outra resposta. Então aqui nos mostra que nós precisamos aceitar a vontade do Senhor na nossa vida, aceitar a resposta, né, que o Senhor nos dá. Para podermos agir na hora e na vontade do Senhor. Então nós precisamos aceitar a vontade do Senhor, né, escutar a voz dele para que nós possamos agir na hora certa e de acordo com a vontade dele. Muitas vezes Deus fala, mas as pessoas não ouvem e se tornam insensíveis. Esse aqui é um grande perigo, irmãos, porque muitas vezes a palavra ela é lançada. Muitas vezes o profeta fala, o pastor fala, mas muitas vezes o ser humano, por tanto ouvir a palavra, né, o coração dela se cauteriza. O que é isso, irmãos? Ele não dá importância devida, né, à palavra do Senhor. A palavra que sai da boca do Senhor é algo muito sério, irmãos, que nós precisamos atentar para o que ele diz. Então ele fala assim, que foi cauterizado, né, insensível se tornou. O Senhor fala, 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 mas ele não atenta para a palavra. Moisés sempre ouvia a voz de Deus e por isso se transformou em um líder, Moisés sempre ouvia a voz de Deus e por isso se tornou o maior líder da nação de Israel. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente obedece à voz do Senhor, quando a gente obedece à palavra do Senhor, nós só temos bênçãos para receber, que é uma consequência da obediência, né? Então ele diz aqui que ele foi um líder para a nação de Israel. Irmãos, aqui eu quero fazer uma observação. Quando a gente fala sobre Israel, hebreus e judeus, eles são o mesmo povo, né? Então, o hebreu, ele vem da descendência de Abraão, né? Que tinha um patriarca que chamava Eber. Então, vêm os hebreus dessa linhagem, né? Israel, ele vem de Jacó. Por exemplo, lá, Jacó, ele lutou com o anjo e Deus trocou o nome dele para Israel. Então, é o mesmo povo, só que em épocas diferentes. Ele fala assim também que Jacó, irmãos, ele teve 12 filhos, né? E esses 12 filhos se transformaram em 12 tribos. E essas 12 tribos, elas foram para o Egito na época de José. Lembra da aula passada? Só que quando eles estiveram no Egito, dali um tempo, José, ele morreu. E o que aconteceu? Foi trocado o governo, né? Outro faraó. Então esse novo faraó, ele não conheceu José. E ele transformou o povo hebreu ou o povo de Israel em escravos, irmãos, né? Ele foi escravizado. E esse povo, ele começou a clamar a Deus por libertação, né? Ele começou a orar, a clamar, pedindo socorro, porque eles eram oprimidos, eles fabricavam tijolos, né? E depois eles amontoavam, eles faziam construções enormes para Faraó. E então eles eram assim muito oprimidos, um povo muito oprimido. E eles começaram a clamar a Deus até que um dia Deus ouviu, né? E falou que ia levantar um libertador. E esse libertador era Moisés. E quem era Moisés, irmãos? Vamos dar uma observar aqui na palavra. Uma observação antes, nessas 12 tribos, irmãos, que foi de Jacó, porque é assim, ó, começa Noé, Abraão, Isaac, Jacó, né? E aí em Jacó tem essas 12 tribos. Essas 12 tribos, elas foram divididas algum tempo depois, lá na frente, no tempo de Salomão, elas foram divididas por quê?
porque houve pecado. O pecado, a idolatria entrou no reinado de Salomão, então foi dividido o reinado do sul e o reinado do norte. O reinado do sul foi com Judá, né? Que foi a parte com Abraão, que foi os judeus. E Israel, ele também, ele se envolveu, continuou se envolvendo com idolatria, né? E foi levado cativo para a Síria. Quanto Judá, ela permaneceu firme buscando ao Senhor, mas com o passar do tempo ela também houve desobediência contra o Senhor e também foi levada à Babilônia. Isso daí já é outro assunto, mas o que nós queremos referir aqui é o seguinte, irmãos, que hebreus, israelitas ou Israel e judeus são o mesmo povo de Deus, amém? Então nós vamos prosseguir aqui. O reino de Judá obedecia ao Senhor, enquanto Israel se tornou idólatra. Israel foi para o Egito e se tornou escravo, né? O povo de Israel se tornaram escravo. Mas Deus levantou Moisés para libertá-los, pois havia feito uma promessa aos filhos de Israel: com a forte mão livraria o seu povo. O Senhor fez essa promessa que ele livraria o seu povo, né? E aqui ele vai cumprir através de Moisés. Quem foi Moisés? Aqui o subtítulo diz assim: Deus cuida em meio às crises. Moisés era um hebreu que foi criado no palácio de Faraó, que contribuiu para os planos de Deus para cumprir o seu propósito de libertar o povo da escravidão do Egito e levá-los à terra prometida. Irmãos, aqui nós sabemos a história de Moisés, né? Que quando foi lá, pediram, né, para matar os filhos pequenos, e a mãe de Moisés colocou ele num cesto, o rio levou até próximo onde estava a filha de Faraó, e ela pegou a criança e criou, né? Mandou para a mama de leite, que no caso seria a própria mãe dele, e quando teve uma certa idade ele foi para o palácio. Então Moisés, ele foi criado no palácio e foi criado com toda a instrução, com toda regalia, né, vamos dizer assim. E só que uma vez ele viu o egípcio brigando com um hebreu e ele foi lá e defendeu o hebreu, né, matando o egípcio. E com isso ele ficou com medo e fugiu para o deserto, né? E lá nesse deserto ele ficou muito tempo. E que ele casou lá e foi lá onde o Senhor o chamou, né? O Senhor apareceu para ele numa sarça ardente, né? E ele começou a ter comunhão com o Senhor. E o Senhor falou para ele que era para ele ir até, né, Faraó, quando nós vimos aqui em Êxodo 33:15, que era para ele ir até Faraó. Aliás, desculpa, nós vimos aqui em Êxodo 7:2, né, que ele iria até Faraó, né, mas ele falou assim para Deus: mas eu não sei como mais falar, de tanto tempo que ele tinha ficado, já não sabia mais nem como falar. Então o Senhor falou que Arão, irmão dele, iria junto com ele. Então é essa fala aqui de Êxodo 7:2, onde ele diz que era para falar, que era para Moisés falar tudo para Arão e Arão transmitir a Faraó, que era para Faraó deixar o povo sair, que era para Faraó libertar o povo do Egito, né? Tirar os israelitas da escravidão. Então, foi isso que aconteceu, irmãos. E a Bíblia diz assim, né, a lição. A Bíblia nos mostra que Moisés, desde seu nascimento, desfrutou do cuidado e da presença de Deus na sua vida. Moisés se tornou um líder para a nação de Israel. Seu povo sofria nas mãos dos egípcios, que clamavam pelo socorro de Deus. Então o Senhor levantou Moisés para libertá-los. Deus não abandona na hora da adversidade. Louvado seja Deus, porque isso é uma realidade na nossa vida, né, irmãos? O Senhor nunca abandona aqueles que nele esperam, né? Se nós depositarmos na presença do Senhor, colocar a nossa vida diante dele,
Ele tem compromisso, irmãos, de cuidar de nós. O problema é que às vezes nós duvidamos do Senhor, da competência do Senhor. Será que Deus vai fazer? Irmãos, pode ter certeza, se Deus prometeu, Deus vai fazer. Se você se entregou de coração ao Senhor, Ele cuida de você. Amém? Durante a escravidão, o povo hebreu perdeu sua liberdade de adorar a Deus, de Abraão, Isaque e de Jacó, né? Que era o Deus nosso. Ele diz assim: surgiu a adoração politeísta ao faraó, cercado de pagãos e conselheiros. E apesar de todas as dificuldades os hebreus passavam, o Senhor não esqueceu da aliança feita com eles. Então, aqui nós podemos observar que ali Faraó ele tinha uma religião onde somente adoravam a ele, né? E eles eram cheios de conselheiros pagãos que tinham outros deuses. Então, o Senhor, mesmo nessa situação que eles não poderiam adorar o Deus verdadeiro, o Senhor sempre estava com eles e também não esqueceu da aliança que ele falou que ele ia tirar o povo da escravidão. Em Êxodo 6, 2 e 8 diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, e também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dizes aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo da carga dos egípcios, e livrarei da servidão, e vos resgatei. Louvado seja o Senhor! Vos resgatei com braço forte, estendido e com grande juízo. Eu vos tornarei por meu povo e serei vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, o Senhor. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Aqui o Senhor se levanta e fala a Moisés que ele prometeu a terra, né, para Isaque e Jacó, a terra que mana leite e mel, a terra prometida. E ele ia cumprir, porque a descendência, né, os israelitas que estavam sendo escravos, era a descendência, né, de Abraão, Isaque e Jacó. Então, eram os filhos de Jacó, que as tribos. Então, ele falou assim que eles iam tirar com um braço forte de lá e ia levar eles. Louvado seja Deus. Deus sempre envia o socorro, não é mesmo, irmãos? Em Êxodo 3, 14 diz assim: o 3,14. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Que palavra maravilhosa. Irmãos, o nosso socorro está em Deus, que fez os céus e fez a terra. Por isso nós precisamos aprender, irmãos, descansar no Senhor. Porque se nós cremos nesse Deus tão maravilhoso, ele tem o compromisso, né? Ele nos ama, ele se entregou o próprio filho dele para nos resgatar, para nos dar vida. Então nós precisamos realmente confiar no Senhor e esperar nele, porque é dele que vem o nosso socorro. Moisés se tornou instrumento de Deus em uma geração. Assim também Deus procura homens e mulheres que creiam nele, apesar das suas fraquezas e dúvidas, e se tornem ferramentas poderosas em suas mãos. Isso é verdade, irmãos. O Senhor conta conosco, né? Para enfrentar as hostes espirituais, para enfrentar,
né, as adversidades. O Senhor diz assim que se Ele é por nós, quem será contra nós? Então Ele procura homens e mulheres valentes, irmãos, que na hora da dificuldade não abaixa a cabeça, mas respira fundo e prossegue, confiando no Senhor. Então essa é a palavra que o Senhor nos deu, que mesmo nas fraquezas, irmãos, mesmo nas fraquezas, o Senhor é aquele que confia em nós e quer nos usar como ferramentas. O que é ferramenta, irmãos? É um instrumento, né, que ajuda os outros, um instrumento que prega a palavra, que ora. Muitas vezes a gente não pode ir até os irmãos, mas estamos intercedendo por eles. Muitas vezes nós não podemos ajudar de uma forma, mas podemos ajudar de outra. E a principal é a obra que o Senhor nos ministra no nosso coração, irmãos, é pregar o Evangelho, para que vidas possam ser salvas. Então ele diz aqui, apesar das nossas fraquezas, né, nossas dúvidas, o Senhor quer nos usar. Nós precisamos tirar a dúvida do coração e colocar confiança no Senhor. Amém? Aqui ele fala assim, o fio da esperança. Deus possui um plano. O povo hebreu recebeu esperança quando soube que Deus enviaria um libertador. Né, irmãos? Aqui o Senhor nos mostra que nós não podemos perder a esperança, irmãos. Por mais difícil que a situação esteja, por mais difícil que esteja, né, as adversidades, nós precisamos confiar no Senhor, né? Confiar e esperar. Quando Deus entra na batalha é para vencer. Fecha a boca do leão, faz gigante ser humilhado, entra na fornalha, abre o mar, faz estéril ser mãe, transforma jovem escravo em governador. Deus também tem um plano na sua vida, né? Aqui nós podemos ver o quanto Deus fez em vidas, né, que se dispuseram a estar na presença do Senhor. O Senhor foi fiel com cada um deles, né? Os ajudou, os socorreu. Então nós precisamos ser essas pessoas também que sejamos fiéis de estar na presença do Senhor, de ter comunhão com Ele, que o Senhor é aquele que está pronto a nos socorrer. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei que os pensamentos tenho sobre vós, seu respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos esperais. Louvado seja Deus. Que palavra tremenda, né, irmãos? Ele diz assim, que ele tem pensamento de paz, pensamentos bons para nós, né, e não de mal. Isso é os pensamentos que Deus tem sobre nós. Ele quer o nosso bem. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele trabalha com um propósito específico em tudo o que faz. Isso é verdade. Lembra na aula passada, irmãos, que nós estudamos sobre Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus, ele tem um propósito em tudo, irmãos. Isso é maravilhoso, porque até nas dificuldades nós podemos agradecer ao Senhor, até nas dificuldades nós podemos engrandecer o nome dele, porque ele tem propósito em tudo. Aqui o subtópico também diz assim: Deus em meio aos sofrimentos. O povo de Israel era obrigado a amassar barros, pilhar tijolos, que eram produzidos. Não havia pausa porque a construção do grande faraó não podia parar. Mediante a mão de obra escrava, eles eram humilhados, perseguidos. Faraó era terrível e cruel. Ele não conheceu José, o hebreu que nutriu o povo egípcio. Durante anos, Deus observava a maldade de Faraó contra seu povo. Aqui nós podemos observar, né, o quanto o povo de Deus foi humilhado e foi oprimido por Faraó. Faraó aqui, ele faz uma observação que Faraó não lembrava que outrora um hebreu, né, um israelita,
um hebreu, fez tanto pelo povo egípcio que nutriu vários anos no tempo da seca, né? Quando José era governador. Então ele nem lembrou disso, não se atentou para isso, não queria nem saber. Ele foi escravizar o povo de Israel. E ele fala aqui que com tudo isso, Deus não se esqueceu do povo, né? Ele estava observando o que Faraó fazia contra o povo dele. Então, Deus enviou Moisés para falar com Faraó: deixa meu povo ir. Mas ele recusou. Aqui nós podemos observar, irmão, a dureza do coração de Faraó, né? Ele recusou deixar o povo ir. Mas aqui tem uma observação que foi o próprio Deus, irmãos, que endureceu o coração de Faraó para que pudesse manifestar, né, o seu poder, a sua glória, para que todos pudessem ver que existe somente um Deus, porque Faraó ele se achava, né, como se fosse um Deus. E ele pôde observar que somente existe um Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Né? No decorrer aqui nós podemos observar o que foi que aconteceu. Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar que somente Deus tem o governo de sobre tudo. Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Água do Nilo virou sangue, invasão de rãs, piolhos, moscas, morte do gado, chagas, chuvas de pedra, nuvens de gafanhotos, trevas e a morte do primogênito. Olha só, irmãos, aqui o quanto foi necessário ser trabalhado nessa questão aqui do povo, né? Quanta praga, quanto sofrimento. Imagina como que foi isso, né? Foi rãs, piolho, depois gafanhoto. E mesmo assim, Faraó estava com o coração endurecido. Até o momento onde que houve a última praga, né? Que foi a morte do primogênito. Aqui o Senhor falou, né? Que era para passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né? Porque ia passar o anjo da morte. Mas aonde tinha o sangue do cordeiro, não haveria. Né? E como o Faraó não cria no Senhor, não conhecia o Senhor, o que aconteceu? Morreu, né, o primogênito dele. Aí ele pediu, o povo egípcio pediu que eles se afastassem, que eles poderiam ser, né, ir embora. Então aqui, irmãos, a gente vê que tudo no Velho Testamento é uma sombra, né, do que aconteceria no Novo Testamento. Aqui nós vimos que o sangue do cordeiro, né, livrou o povo, né, de Israel da morte. Todo aquele que tinha o sangue nos umbrais, não aconteceu nada, o primogênito não morreu na casa, mostrando que haveria um Salvador, né, também que derramaria seu sangue para perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor, né, que se entregou para morrer naquela cruz, quando derramou seu precioso sangue, nos perdoou de todo o pecado, para nos trazer de volta para Deus. Isso é maravilhoso. Após as 10 pragas, Faraó concordou com a saída dos hebreus do Egito. Em meio às aflições e dores, Deus muda as circunstâncias. Logo estavam festejando a sua partida. Assim também é conosco. Em meio às crises, não pense que Deus o abandonou, mas que nas crises que demonstramos a nossa fé e confiança em Deus, devemos nos alegrar, pois Deus sempre está conosco para nos socorrer e nos ajudar. Louvado seja Deus. Aqui o Senhor mudou a situação deles rapidamente, né, irmãos? Estava sendo escravo, mas logo eles já fizeram, foi festa, né? Que foi instituída a Páscoa, né? Com pão asmos. É um assunto muito interessante, mas aqui nós não vamos se atentar a isso. Então, o que aconteceu aqui? O povo já começou a festejar a saída deles do Egito. Louvado seja Deus.
Depois de 430 anos, o povo celebra a sua liberdade, instituindo a Páscoa de pão asmo, sendo livres para partir do Egito. Porém, Faraó voltou atrás em sua decisão e perseguiu com exércitos de carros e soldados. Diante do Mar Vermelho, o povo se viu encurralado. Não havia como escapar, de todos os lados havia perigo. Notamos que o Senhor que deseja que sejamos dependentes e confiantes nele. É verdade isso, né, irmãos? O Senhor, ele sempre nos deixa em algumas situações para nos mostrar que ele tem o controle, que nós precisamos confiar nele, que ele é amoroso, que ele é quem cuida de nós. Aqui, o povo de Israel, depois de andar no deserto, né, ele se encontrou no Mar Vermelho. E só tinha perigo em volta deles, né? Era o mar e atrás vinha Faraó com seus carros, cavalos, soldados, né? Em busca do Israel. Então, o que aconteceu, irmãos? Moisés, né? Deus falou com Moisés. Que palavra maravilhosa. Nós encontramos aqui em Êxodo 14, 11 e 16, que diz assim: e disse Moisés, não havia, o povo egípcio começou a reclamar, né, para Moisés, dizendo, não havia sepultura no Egito para nos tirar de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos fez isto fazendo sair do Egito? Não é esta palavra que falamos no Egito, dizendo, deixa-vos servir aos egípcios, pois melhor vos servir aos egípcios do que morrer no deserto? Moisés, porém, disse ao povo, olha só, irmãos, que confiança maravilhosa, não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor, porque hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais tornarão a ver. Que comunhão, irmãos, irmãs, que o Senhor tinha, né, que Moisés tinha com o Senhor, que a partir do momento que o povo começou a reclamar, o Senhor ele já falou rapidamente ao povo, dizendo, não temas, né? Então o Senhor já tinha ministrado ao coração dele. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés, porque clama a mim, diz aos filhos de Israel, que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Já pensou, irmãos, que passagem maravilhosa? O mar é enorme, né? E o Senhor manda ele levantar a mão, né, e fender o mar. E o que aconteceu? O mar abriu. E eles passaram a seco, quer dizer que tinha terra no fundo do mar, eles passaram a seco, não se molharam. Louvado seja o Senhor, porque Ele é poderoso e cuida dos seus, né, irmãos? Então aqui é referente à nossa revista. Em meio ao caos, ali não havia saída, mas Deus deu escape para os filhos de Israel. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ali o povo passou a seco no mar, né? E Faraó veio atrás tentando alcançá-los. Mas o que aconteceu? Quando ele estava no meio do mar, o Senhor disse a Moisés, aqui em Êxodo 14, 26, disse assim, disse o Senhor a Moisés, estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram a cobrir os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó, e que o havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Então, irmão, aqui o Senhor Deus, irmãs, livrou o povo de Israel, né, da mão dos egípcios e matou todos. A Bíblia diz que não ficou nenhum sequer.
Oh Deus poderoso, esse que nós temos, né, irmãos? Que ele luta por nós, amém? Essa é a revista. Depois Moisés cantou em agradecimento ao Senhor pelo livramento que tinha. Êxodo 15, 2 e 3 diz assim: O Senhor é a minha força, é o meu cântico, ele foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Louvado seja o Senhor. Que palavra maravilhosa, irmãos, né? Depois de termos passado, Moisés cantou. Isso é algo precioso que nós precisamos aprender, né, irmãos? A ser gratos a Deus. Grato por tudo aquilo que ele tem feito sobre nós. Louvarmos e engrandecermos. Porque você já parou para pensar, irmãos? Quanta coisa o Senhor já fez por nós. O quanto ele tem feito, né? Então nós precisamos, tem um louvor que fala assim, conta quantas bênçãos recebidas da divina mão, né? Se nós formos olharmos realmente o quanto nós temos recebido do Senhor, são muitos benefícios. Então nós precisamos se alegrar. Se nós abrimos o olho hoje, se nós respiramos, se nós estamos em pé, irmãos, é porque o Senhor tem nos sustentado. E isso já é motivo para nós estarmos alegres. Aí ele diz assim: irmãos, tudo que está no Velho Testamento é sombra. Aqui sim, irmãos, está nos mostrando que a passagem do Mar Vermelho, irmão, ele tipifica, aliás, a saída do Egito tipifica, irmãos, a nossa saída do mundo. E a passagem no Mar Vermelho, ela tipifica, irmãos, nosso batismo, né? Nosso batismo em Cristo, depois nas águas. Então ele nos diz que ele passou, né? Em Romanos 6, 3 e 4 diz assim: o Mar Vermelho representa a passagem pelas águas do batismo, a confiança em Deus. Ele passa a governar a nossa vida. Em Romanos 6, 3 e 4 diz assim: ou não sabeis vós todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que também, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. O batismo em Cristo, depois, batismo nas águas, como testemunho público que aceitamos o Senhor. Aqui há dois batismos, irmãos. O batismo no corpo de Cristo é quando nós cremos no Senhor, nós somos batizados em Cristo. Quando nós aceitamos a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo. E depois, quando nós batizamos, nós estamos batizando publicamente, nós estamos dizendo que nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador publicamente, né? Então isso é maravilhoso. Ele diz assim em Mateus 28, 19: porquanto ide, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, 15 e 16 disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse aqui é algo muito precioso que nós precisamos se atentar, irmãos. É o crer em Jesus, depois ser batizado. Depois de passar também pelo Rio Jordão, aqui ele também dá uma referência, irmãos, sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele representa a plenitude de Cristo, né? A presença do Senhor na nossa vida. Quando eles foram passar pelo Rio Jordão, né? Que daqui já era Josué, né? Que já estava no comando do povo de Israel. O Senhor mandou eles marchar e quando eles colocaram a ponta do pé na água, né? O mar se abriu. Mas quem estava na frente eram os sacerdotes com a
arca. E a arca representa o que, irmãos? Representa a presença do Senhor. Essa presença do Senhor, irmãos, nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. Nós precisamos, né? Nós temos. A Bíblia diz que Cristo, ele é a nossa vida, que nós temos o Espírito Santo em nós. Então, essa presença, ela precisa ser diária, ela precisa ser constante na nossa vida. Não é um momento, não, hoje eu vou andar conforme a vontade de Deus, aí no outro dia eu vou andar conforme o meu querer, conforme a minha vontade. Não é assim, meu irmão. Não. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. É a presença dele em nossos viver. É o Espírito Santo nos ensinando, nos orientando, nos guiando, né? É a presença do próprio Deus. Ele diz assim: depois que eles passaram também pelo Rio Jordão com a arca, que representava a presença do Senhor, ao pôr o pé na água, o rio se abriu e eles passaram. Assim também hoje temos a presença do Senhor e andamos por fé. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Por essa palavra, né? Depois de 430 anos, Deus ouviu o clamor do povo e os libertou. Quando saíram do Egito, receberam muita riqueza. Depois de crise sempre vem bonança. Então, quando eles saíram, o povo queria se ver livre logo de Israel e dava tudo para eles, entendeu? E eles saíram de lá com muitas posses. Então, é maravilhoso, irmãos, que a gente vê o cuidado do Senhor, né? Essa observação. Então, eles passaram pelo Mar Vermelho e prosseguiram a caminhada no deserto. Ali o Senhor, irmãos, de dia ele mandava a nuvem, né, para cobrir, né, do sol escaldante, e à noite mandava também a nuvem para proteção deles, com luz. Então, assim, irmãos, o cuidado do Senhor nas nossas vidas, ele é constante. Nós precisamos observar, porque muitas vezes a gente pensa que o Senhor não está conosco, não está nos cuidando, mas a gente nem tem noção o quanto o Senhor tem protegido e cuidado. Deus foi fiel na sua palavra, livrando o seu povo da escravidão, levando-o para a terra prometida, que mana leite e mel. Então aqui nós podemos ver que Moisés, ele andou com o povo 40 anos no deserto. Depois, quem assumiu, né, foi Josué, que passou o Rio Jordão, e aí derrubaram as muralhas e entraram na terra prometida, cumprindo assim a palavra do Senhor, a aliança que ele tinha feito com os antepassados, né? Abraão, Isaque e Jacó. Aqui diz assim: creia que Deus pode tudo em seu favor. E realidade maravilhosa, irmãos. Deus pode. Ele pode tudo em favor daquele que crê nele e nele espera. Em 1 Pedro 1,5 diz assim: que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelada nos últimos tempos. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Ele diz assim: mediante a fé vós estáis guardado. Irmão, você crê no Senhor, você está guardado por Ele. Nesse tempo de tanta incerteza, de tanta insegurança, meus irmãos, nós estamos guardados pelo Senhor. O Senhor é aquele que cuida de nós. Graças a Deus, né? E ele diz assim, também está guardado na virtude de Deus para a salvação. Nós podemos ter essa esperança, irmãos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. E está prestes a ser revelada nos últimos tempos essa salvação, onde nós seremos translatados, nós ganhamos um novo corpo e estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja Deus por tal esperança, meus irmãos, que nós estaremos com o Senhor. Na conclusão diz assim: a história bíblica nos mostra que quando não há perspectiva humana diante de tremendas dificuldades e de adversidades,
O Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Então, amados, mediante dificuldades grandes, mediante adversidade, mediante problemas, mediante doenças, né? Quando nós se colocamos na presença do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós podemos ver esse texto, irmãos, né? Lá em Efésios 3, 19 e 20, vamos ler, que diz assim: E conhecendo o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Louvado seja Deus por essa palavra, né, irmãos? Que o Senhor, ele pode fazer tudo por nós, até o impossível, irmãos. Então, descanse seu coração no Senhor, espera nele, né? Muitas adversidades a gente tem, mas nós podemos descansar num Deus todo-poderoso e competente, que age em nosso favor, assim como agiu em favor do povo de Israel, assim como usou Moisés, ele pode nos usar também. É só nós dependermos, esperarmos, confiarmos no Senhor, porque o Senhor, ele é maravilhoso. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.